pouquinho afastado, mas juntos. Quanta falta isso estava fazendo, não é verdade? Por isso eu quero dizer para você, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Que a gente possa se reencontrar. Eu acho que a palavra que vai nos direcionar hoje é reencontro. Reencontro com Deus. Um reencontro com a tua fé. Um reencontro com teus sonhos. Um reencontro com teus projetos. Muita coisa ficou paralisada nas nossas vidas. Muitas coisas foram desfeitas nesse período que passamos. Mas o meu coração nessa manhã é como o Salmo 126. Que a tua boca nesse dia ela possa se encher de riso. Que você seja Sião de Deus. Que você possa entender que o Senhor Ele fez um resgate especial na tua vida. Não são as quatro paredes que nos definem, amados. O que nos define é aquilo que nós acreditamos. Eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu o controle e nunca perderá o controle de nada do que está acontecendo. A única coisa que eu falo para você nessa manhã, abra o seu coração, abra o seu ouvido de ouvir e ouça o que Deus está falando com a gente nessa manhã. Deus é tremendo, Ele é poderoso. Muitos de nós aqui podemos viver de perto o milagre de Deus em nossas vidas, amados. Foram momentos de muitas perdas, sim, e perdas dolorosas que estamos sentindo até hoje e iremos sentir por longos anos. Mas o que nos dá esperança é de saber que muitos daqueles que se foram hoje estão com o Pai. A certeza de que nós passaremos sim por essa terra, mas que viveremos uma vida eterna ao lado de Deus. Por isso vamos procurar viver da melhor forma possível, amados. Nos amando sim, nos preocupando um com o outro. Vivendo aquilo que Jesus nos ensinou, a amar o próximo como a nós mesmos. Amar mais o ser humano. Amar mais as pessoas. Nos mobilizar para isso. Nós temos um papel grandioso nesses tempos. E a palavra de hoje é reencontro. Se reencontre com Deus. Se reencontre aí com você, aí dentro de você. Veja aquilo que precisa ser mudado. E peça a Deus força para aquilo que você ainda não consegue tirar, sabe? Aquilo que você ainda não consegue mudar em você. Deixa Ele fazer. Mas se aproxime dEle. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa manhã, Deus. Deus, esse culto está sendo gravado, Deus, e que essa mensagem possa chegar, Senhor, nos lares, nas casas, aonde as pessoas puderem ouvir, Senhor, dessa palavra, que elas possam ser impactadas pelo Teu poder, Senhor. Oh Deus, e nós queremos nessa manhã ter um reencontro contigo, Deus. Nós queremos sim, Senhor, sentir a Tua presença forte em nós, a Tua presença, Senhor, que traz a mudança necessária em cada um de nós, Deus, porque não somos perfeitos, Senhor, e quando olhamos, Senhor, de frente a um espelho, ainda vemos tantas coisas que precisam ser mudadas. Mas, Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos, porque Tu pode lapidar cada vaso que está aqui nessa manhã.
Ó Espírito Santo, nós dizemos para Ti que Tu tens total liberdade. Quem somos nós para privarmos algo vindo de Ti, Deus? Nós queremos sim, Senhor, em nome de Jesus, ser usados e ousados por Ti nessa manhã, Deus. Fala aos nossos corações, ó Espírito Santo de Deus, que Tu possa fazer a transformação necessária em cada um de nós. Usa-nos, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Vocês podem ficar de pé, amém? Vamos bater palma? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Por isso eu danço diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Aleluia. Todavia me alegrarei
Aleluia. Expressão que seja a situação, o controle choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Ele pode durar. Oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. És fiel, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
Obrigada, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Pai. Senhor, hoje como igreja, Pai, eu quero levantar um clamor pela vida do Rafael. Senhor, vai até aquele hospital lá, Pai. Profetizamos cura, Senhor, sobre a vida do Rafael. Profetizamos, Senhor, uma saúde plena. Tu és o Deus que coloca tudo no lugar. Então, Pai, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser restabelecido na vida do Rafael, Pai, faça, Senhor, faça, Deus. Cumpra o teu querer na vida do teu servo. Tu tens o nome dele gravado na palma das tuas mãos. E hoje nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para poder clamar pelo teu filho. Tira o Rafael, Senhor, daquele leito, daquele hospital. Tira ele, Senhor. Levanta o teu filho, Deus. Sustenta, Senhor, a Patrícia, Deus. Senhor, que ela não venha esquecer, Senhor, das tuas promessas para a vida dela, para a casa dela, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. E que ela venha descansar nos teus braços, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar: em teus braços. Em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o
descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Jesus, Jesus, oh Deus. Amados, o último louvor que nós ministramos aqui antes da gente entrar nesse tempo, eu falei sobre a palavra do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião e aquele povo, né? A gente acabou de adorar aqui. E na segunda-feira eu fui fazer o exame. E quando eu li reagente lá no meu exame, por alguns minutos eu esqueci tudo aquilo que eu tinha ministrado. Me veio um pavor, um desespero. Mas o Senhor, Ele não nos deixa só. A gente vai passar pelo vale. A diferença é que a gente vai passar pelo vale, mas a gente não vai estar sozinho. E o Senhor levantou pessoas para poder nos sustentar em fé. E foram dias difíceis, dias de medo. E a palavra que o Márcio tinha ministrado aqui era sobre fé. E eu falava assim: Deus, como isso? E a minha mãe orou comigo, a minha tia orou comigo. A Elisete orou comigo. E eu falava assim: eu não estou entendendo isso. Mas muitas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, trouxe transformação dentro da minha casa. Eu com muito medo, irmãos, com muito medo. Meu pai ficou alguns dias no CTI. Foram dias terríveis. Eu chorando muito. Alguém já viu a minha mãe gritando? Ninguém, né, acho. A minha mãe deu um grito comigo dentro de casa e falou assim: para de chorar. Eu já vejo seu pai saindo com a plaquinha. Eu venci o Covid. Eu ainda não conseguia ver, de tanto medo que eu estava. Mas o Senhor começou a me trazer algumas coisas. E eu liguei para algumas pessoas que eu tinha escolhido amar de longe. Ah, não, você não fala com fulano? Não, não. Só escolhi amar de longe, eu não quero mais perto. E amado, Jesus não é isso. Ele não é um Deus que afasta. Ele não é um Deus que nos ensina a amar de longe. E eu posso te falar uma coisa? Isso daí é uma falta de perdão camuflada. Jesus, Ele quer que você libere a sua vida, que você perdoe. E eu procurei algumas dessas pessoas que eu tinha escolhido amar de longe. E glória a Deus, sabe, irmãos?
que eu tiver oportunidade de receber o perdão dessas pessoas. E quando meu pai saiu do hospital também, eu não tinha falado nada com ele. Ele teve a mesma atitude de poder pedir perdão àquelas pessoas que ele no decorrer teve alguma situação. Então, amados, nada que acontece aqui, nenhuma palavra que é dada nesse lugar, nenhuma exortação é por acaso. No momento do vale você vai lembrar, no momento da alegria você vai lembrar. Porque o Senhor, Ele está nesse lugar. Você não sai da sua casa no domingo de manhã à toa. Você sai porque você quer receber algo. Você quer receber cura, você quer resposta. E desse lugar aqui sai a resposta. Porque nós somos anunciantes da palavra de Deus. Não andamos segundo o conselho do homem, mas andamos pelo que a palavra de Deus diz. Então, assim, como o Júlio falou, é recomeço. Até aqui você foi desse jeito. Que a partir de agora você escolha fazer diferente. Se for preciso um pedido de perdão, vai. Como eu ouço desde que eu era pequenininha, perdão é uma perda grande. Vai te custar algo. Mas mate a sua carne. Mate a sua carne. E queira fazer a vontade do Espírito. Amém? Queria te convidar a você estar preparando os seus dízimos e as suas ofertas. Você que está aí na sua casa, você também tem a oportunidade de nos abençoar através de uma transferência, de Pix, de depósito. Irmãos, nesse tempo que a gente viveu o Covid dentro da nossa casa, a igreja nos abençoou muito. Muito. E eu tenho certeza que não foi só a minha casa. Que você possa depositar nesse celeiro santo. Que você possa depositar nessa casa, sabendo que você está investindo em vidas, abençoando vidas. E é nesse descanso, nesse braço de amor, que nós vamos descansar. Convide pessoas para poder estar nesse lugar. Saia do seu comodismo e venha para cá. A comunhão, ela traz cura. A gente não pode se abraçar, a gente não pode, tá agarradinho. Mas esse tempo aqui é um diferencial. Você na sua casa, você vai estar sozinho. Aqui você tem a oportunidade de olhar no olho do teu irmão, de receber um soquinho na mão. Venha para cá. O Senhor nos deu esse templo aqui, nós precisamos cuidar desse templo. O Senhor vai enviar vidas para esse lugar. Nós estamos felizes, temos alguns visitantes, aquele rapaz de verde, temos Karina, temos Cid. Nós estamos felizes com vocês aqui. Essa casa aqui, ela precisa estar aberta. Amém? Senhor, eu te agradeço por cada dízimo, cada oferta depositado nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque a tua presença foi real aqui. Abençoa, Senhor, os celeiros dos teus filhos, Pai. E que eles tenham certeza, Senhor, que eles estão depositando, Senhor, ofertando, dizimando, Senhor, em celeiro santo, celeiro próspero, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa porta aberta, Pai. Obrigada, Senhor.
Que esse som não fique só aqui, Deus, mas que possa chegar, Senhor, em vários lugares, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de falar contigo. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Abençoa o pregador, Senhor, que seja rema aos nossos corações, Deus. E obrigada, Senhor, pela oportunidade de recomeçar, Deus. Muito obrigada. Aleluia. Isso. Amém? Você pode se sentar? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, sabemos que passamos por tempos difíceis. Não sei se você que nos visita nessa noite sabe, mas algumas famílias neste lugar viveram a experiência do Covid-19. E foi um tempo muito difícil. Falando de mim, da minha família, como Mariana falou aqui, passamos por períodos de apreensão, de medo, insegurança, porque somos humanos. Sabemos que temos um Deus que é superior, é soberano, é fiel, mas nós somos fracos. E por que não admitir as nossas fraquezas? Mas em momento nenhum nós achamos que Deus iria nos desamparar, ou então a vontade dele, que sabemos que é boa, perfeita e agradável, mas às vezes ela vai de encontro ao que nós queremos ou pensamos. Em momento nenhum a gente se sentiu desamparados pelo Senhor. Mas estamos aqui, e eu creio que será um tempo de recomeço, de renovo, de bênção nas nossas vidas. Amém? Eu espero que você esteja bem à vontade nesse lugar, como eu estou, e que você receba a mensagem do Senhor. O que eu quero falar nessa noite era para saber se vocês estavam ligados, amém? Aliás, estarmos aqui pela manhã é muito bom. As pessoas brincam comigo, você gosta, né? Mas não é por isso, amados, era um sonho realmente que eu tinha, de cultuar pela manhã, e isso aconteceu através de um processo inesperado, que nós só viemos cultuar pela manhã por conta da pandemia, precisávamos estar como estamos aqui, metade, né, dos lugares, dos assentos que a igreja possui, mas essa necessidade acabou virando um costume, e a igreja demonstrou isso, que estar aqui pela manhã era algo gostoso e agradável, e por isso estamos aqui. E antes de iniciar a mensagem, eu queria dar um recado importante, como eu já falei durante a semana. Nós teremos só um culto pela manhã, aos domingos. Não faremos 2 cultos, por enquanto, não sei o futuro, mas... E teremos sim os nossos cultos durante a semana de volta, às quartas-feiras. Então fica aqui um convite, se você quiser estar conosco, quarta-feira, às 19h30. Estaremos aqui, amém? Aqueles que não podem estar, essa mensagem ela será disponibilizada, né, através do nosso canal no YouTube, e você pode também, né, estar conosco através da internet. Mas não deixe de divulgar e orientar as pessoas. O nosso culto aos domingos é pela manhã às 10 horas, estaremos aqui também nas quartas-feiras às 19h30.
Mas o que Deus colocou no meu coração é falar sobre vontade. O Júlio falou aqui no início sobre a palavra recomeço, né? Reconstrução. E eu creio sim que a gente vai viver novos tempos aqui, não somente nesse lugar, mas nas nossas vidas, na nossa casa, junto à nossa família. Mas o que Deus colocou no meu coração, que tem a ver com isso, é falar sobre vontades. Você pode repetir comigo, até para despertar nesse domingo de manhã, lançar fora todo o sono. Diz assim para mim: vontades. Algo muito importante. E eu queria que você estivesse aqui comigo nesta manhã, aleluia, glória a Deus. Quando a gente fala de vontade, a gente lembra logo a vontade de Deus. Qual é a vontade do Pai? Quantos sabem qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, amados, ela está aqui, na sua palavra. E isso é um privilégio, porque se conhecemos a palavra, conhecemos a vontade de Deus. Não tem coisa mais gratificante do que agradar o nosso Pai. Nós temos aqui filhos nesse lugar que têm seus pais vivos ainda. Eu, infelizmente, não tenho mais o meu, mas vivi muitos momentos muito agradáveis com ele. Mas aqueles que são mais novos, têm seus pais, como é bom, como é gratificante você poder agradar o seu pai. Sim ou não? Nesse tempo de estar em casa, eu tenho estado muito próximo dos meus filhos. Tenho 2 filhas e tenho um filho homem. E a gente brinca, a gente se diverte. E isso tem sido muito bom. E eles sabem, né, de uma forma muito clara como agradar ao seu pai. A pequenininha, de vez em quando, ela vai lá no escritório e às vezes eu pergunto: oi filha, o que foi? Você está querendo alguma coisa? Ela fala: não, vim aqui, pai, só para te dar um beijo. Que coisa linda, maravilhosa. Ali seu dia já começa a se transformar. Coisa linda. Então, se você quer agradar o seu pai, eu estou falando do nosso Pai celestial, nosso Pai soberano, aquele que nos criou, você precisa conhecer a vontade dele, as suas promessas. E detalhe, quando a gente fala de promessas do Senhor, a gente tem que lembrar que tem princípios. E esse princípio diz respeito à sua e à minha vontade. Então, falar da vontade de Deus, conhecendo a sua palavra, nós temos consciência dessa vontade. Mas e a sua vontade? Qual é a sua vontade, Fernando? Você poderia responder assim para mim: cara, hoje a minha vontade foi estar aqui na igreja com os irmãos. Mas e a sua vontade amanhã? Não sei, eu não sei a minha. Talvez você não saiba a sua. Por quê? Porque a vontade do homem, a vontade humana, ela é cíclica, ela é oscilante. E esse é o grande problema. A nossa vontade está ligada à nossa alma. Alguns falam alma, né? Com o coração, outros falam alma na mente. Mas a alma é o nosso interior. E a nossa vontade está muito ligada à nossa alma. Se a sua alma vai mal, talvez as suas vontades não sejam as melhores. Sim ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está aí, Betinha? Aí atrás. Glória a Deus. Estou aqui com vocês, já que todos estão de máscara, eu também estou. Amém? E estamos caminhando. Bom, mas eu quero falar um pouco sobre essa vontade própria, e esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração. Fale sobre a vontade própria. E essa vontade, ela só vem porque Deus nos liberou um livre-arbítrio. Que coisa tremenda, que presente abençoado, Deus ter nos criado com o livre-arbítrio, com escolhas. Eu, na minha infância, já pude compartilhar aqui, eu sempre gostei de robótica, né? O Paulo também teve essa adolescência, essa juventude, fizemos até curso juntos, né, Paulo? E assim, eu gostava de mexer naquele negócio, gostava de ler algumas
alguns textos, algumas pesquisas sobre o tema, estudei sobre isso na minha faculdade. Aí eu fiquei pensando, por que Deus não criou robôs sobre a terra? E era muito mais fácil. Ele mexia lá no seu controle e nós fazíamos aquilo que ele quisesse. Mas Deus não fez assim. Deus criou homens e deu livre-arbítrio. Deu direções, mas liberou escolhas. Então o livre-arbítrio diz para mim duas coisas importantes. Primeiro, que é um privilégio, porque foi um presente de Deus. Você tem a sua vida e você vai ter a liberdade de fazer as suas escolhas. É um privilégio. Mas por outro lado, traz responsabilidades. Se tem algo que Deus prometeu para você e isso não acontece, pode ser sim um propósito dele, mas pode ser porque as suas escolhas não estejam alinhadas com a vontade de Deus. E esse presente de Deus, do livre-arbítrio, traz para mim uma mensagem. Porque Deus não nos criou para sermos escravos, Deus nos criou para sermos filhos. E aí vai uma dica para você que é pai: não crie seus filhos como robôs, como escravos, crie como filhos. Eles vão fazer as suas escolhas, você precisa orientá-los, de certa forma, né, sempre, né, mas de uma forma boa, corrigi-los. Mas a escolha sempre será deles, porque Deus fez assim. Então, quando fazemos escolhas, isso passa a ser um risco, porque escolhas ruins vão gerar frutos ruins. É a lei da semeadura. Escolhas erradas vão levar consequências desfavoráveis. Por isso que a vontade do Senhor, ela não prevalece 100% sobre a terra. Porque tem pessoas, homens e mulheres, que fazem escolhas erradas. Você quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz em várias partes, mas eu vou citar aqui primeira carta de Paulo aos Timóteo, diz assim, no capítulo 2, versículo 6, diz que a vontade, vou parafrasear aqui, é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Essa é a vontade de Deus. Agora eu te pergunto, todos são salvos? Sim ou não? Por quê? Por causa das escolhas. Então a vontade de Deus, ela não é 100% concretizada na terra, por causa da vontade humana. E falando um pouco sobre essa vontade, talvez a minha esposa vá fazer algum aceno nesse momento, porque ela está estudando sobre isso, sobre alma, né? E tem sido muito bom isso. Temos aprendido todos, né? Mas eu vou me arriscar aqui nessa área. Eu quero falar que a vontade é um processo da alma. E o início desse processo começa no pensamento. Aquilo que você pensa vai despertar em você sentimento. Guarde isso. Pensamento gera sentimento, que está envolvido com as suas emoções. Do sentimento nós passamos para a vontade, e a vontade para atitudes. Pensamento, sentimento, vontade, atitude. Percebeu o processo? Agora olha só como a Bíblia é preciosa. Ela nos ensina sobre aquilo que nós devemos pensar. Queria que o Paulo colocasse aí para mim em Filipenses. Vou ler alguns textos da Bíblia aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Se você não trouxe a sua Bíblia, então seu aplicativo, ouça. Filipenses 4, 6, 8, Paulo ensinando aos filipenses diz assim:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse é o versículo 4, mas eu falei do versículo 6, né? Não andeis ansiosos. Conversando com Elisete no início, falamos sobre isso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Algumas coisas? Não, coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amados, o Senhor nos ensinou a orar. Não é só pedir, não é só clamar, é agradecer, como Mariana fez aqui. Às vezes vem o deserto, vem o vale, mas precisamos agradecer, porque o Senhor é conosco. Ele sempre estará conosco. Precisamos estar gratos, ser gratos por isso. Continuando no versículo 7, e a paz de Deus, olha a chave aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus não há paz. E o versículo 8, que diz assim, eu vou ler de forma diferente. Finalmente, irmãos, eu vou ler o final do versículo. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outras versões dizem, sobre isso pensai. Mas sobre isso o quê? Ele diz no versículo 8 de início, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amado, se você está pensando coisas que estão fora dessa lista, aborta, esquece, deixa de lado, muda o seu pensamento, porque pensamentos impuros vão gerar vontades impuras, e se você der vazão a isso, o que Jesus falou nos seus sermões, junto aos sermãos, aleluia, matemática, junto aos seus discípulos, que ele falava assim, fui falar de matemática, me perdi, eu ia falar uma coisa, me esqueci. Amados, depois dos 50, eu vou falar um negócio sério para você. A memória, ela daqui a pouco ela foi, daqui a pouco ela volta. Mas, sim, estamos falando sobre a vontade, mas não era isso. Bom, vou pular esse exemplo aqui, porque a memória foi e não voltou, aleluia. Bom, mas o pensamento, lembrei, Jesus falou, os antigos falavam, né? Não adulterarás, não é isso? Mandamento. Porém, Jesus falou, eu vos digo, um novo tempo, um novo reino. Se você adulterar no seu coração, pecado. Ou seja, o pecado já começa na sua alma, sim ou não? Amado, começou a pensar, deu vazão, gerou um sentimento, veio para a vontade, cuidado, porque daí para você ir para a prática, é um pulo. Conversando com alguns irmãos essa semana, pastor, difícil, às vezes eu fico nervoso, às vezes, por quê? Porque a alma está abalada, e vem aquela vontade que você sabe o que está errado. O que Paulo falou? Paulo, eu estou falando de Paulo, o que eu quero, eu não faço, e o que eu faço, eu não quero. Por quê, amado? É a alma, é o livre-arbítrio, são as vontades. Mas graças a Deus pela palavra do Senhor, que Ele nos diz, pensai naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é puro. Pense nisso. Se você tem um compromisso com alguém,
Eu não estou falando somente de casamento, isso vale para os noivos, para os namorados. Se você tem compromisso e vem um pensamento de algo impuro, amados, rejeita. Porque quando está na área do pensamento, você consegue controlar. Quando vai para o nível da vontade, você está correndo um alto risco. Vontades, precisamos estar atentos em relação a isso. As escolhas erradas podem nos afastar de Deus. Vou ler uma passagem que está lá em Isaías. Vou tentar não me demorar muito, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 19, palavra do Senhor: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amado, preste atenção, se quiserdes e me ouvirdes, duas coisas, duas ações importantes. Primeiro, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. E depois que você ouve, você precisa querer. Olha a vontade aí. Eu preciso conhecer a palavra, a vontade de Deus? Sim, com certeza. Mas basta isso? Não, com certeza não. Porque você pode conhecer, mas você pode não querer obedecer, agir, colocar sua fé em ação. Então, duas coisas. A primeira, vocês estão aqui, estão fazendo, vocês estão ouvindo com atenção, posso perceber isso. Mas o que você vai fazer após isso? Você vai querer? Ou você vai rejeitar? Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 20, preste atenção. Mas se recusardes e fordes rebeldes, rebelde é aquele que conhece, mas rejeita, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que palavra forte. Agora preste atenção, qual é o contexto? Deus estava falando para o povo que tinha herdado uma terra prometida. A gente sabe, quando do tempo daqueles que foram vigiar a terra, né? Os 12, 10 voltaram com um relato ruim e 2, Caleb e Josué, com um relato positivo. Mas eles viram que a terra era boa, cachos de uva, não é isso? Enormes, leite e mel. Então a terra era boa. Então a promessa para aquele que ouvir e quiser é que ele vai comer os melhores frutos dessa terra, porque esse era o contexto do tempo de Isaías. Mas qual é o nosso contexto? É outro. O que é o melhor desta terra que Deus nos promete? É a salvação, amados. Nós estamos aqui por uma passagem. O melhor dessa terra não é ter posses, um carro bonito, casa na praia, tudo isso é ótimo, mas não é o melhor, sim ou não? Quando Deus nos chamar, quando chegar a nossa senha, muitos aqui, talvez, pensarem em algum momento que a senha tinha chegado por conta de enfermidades e coisas do tipo, mas ela não chegou, não foi a vontade do Pai. Quando ela chegar, nós vamos usufruir do melhor, que é a salvação, é estar junto com Deus. Mas às vezes, por causa da nossa mente humana, a gente acha que o melhor são outras coisas. Aí sabe o que acontece? Você começa a caminhar pelos desejos da carne, e não pelos desejos do Espírito. Por isso que a nossa vontade é tão importante e vai determinar muitas fases na nossa vida. Mas esse não é o melhor. E aí depois ele fala, mas os rebeldes, os que recusarem essa vontade, essa palavra, essa promessa de Deus, serão devorados à espada. O que significa isso? Porque naquele tempo, para conquistar a terra, eles precisavam lutar. E a luta não era
a distância de espingarda era ali, ó, frente a frente na espada. E qual é a nossa luta hoje, irmãos? É de espada? Sim, mas a nossa espada é outra. A nossa espada está lá em Efésios. A nossa espada é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: se você estiver distante dele, for rebelde, você vai ser derrotado pela espada. Ou seja, a luta que você trava nas regiões celestiais contra Satanás, o diabo, o nosso inimigo, você será derrotado. Por quê? Porque você rejeitou a vontade de Deus. Quantos estão ainda comigo aqui? Por isso a nossa vontade, o nosso querer é tão importante. Porque Deus nos fez assim, Ele nos deu o livre-arbítrio. E para encerrar, eu quero citar 2 exemplos na palavra de Deus que falam sobre 2 vontades, 2 escolhas. E vocês conhecem bem esses exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de Jonas. Você não precisa abrir lá, mas Jonas, a partir do capítulo 1, o Senhor chama Jonas e diz assim: dispõe-te, varão, levanta, eu tenho uma missão para ti. E o que Jonas faz? Deus fala: ó, vai, na minha situação aqui, vai para a direita, vai para Nínive, vai para uma terra estranha, onde há maldade, pessoas más, porque eu vou fazer uma obra lá. O que Jonas faz? Ele vai para a esquerda, devagar, que o braço foi picado. Sei quantos já tomaram a vacina, graças a Deus eu tomei a minha ontem. Com muita luta, aleluia, porque eu levei minha esposa, que eu não posso ver aquela tal aquela seringa, é um problema sério. Não sei se era grande, se era pequena, se tinha muito, pouco líquido, não vi nada disso. Minha ajudadora lá fez essa parte. Mas o fato é que o braço fica pesadinho, dolorido. Mas isso não é nada, porque o Senhor, está nos dando o livramento. Mas, voltando aqui, eu não posso dar essas saídas assim. Ai, meu Deus. Isso. Aí Jonas foi para a esquerda. Deus falou para ele ir para a direita. Ele foi para a esquerda, porque a sua vontade, o seu querer, era ir para o outro lado, e ele foi para Tarsis. Bom, se a vontade de Jonas foi contrária à vontade de Deus, qual é o resultado disso, irmãos? Qual é o fruto dessa semeadura errada? Uma colheita ruim. Isso precisa trazer para nós um entendimento, um ensinamento. A Bíblia diz que Jonas era um homem temente a Deus, como nós aqui, eu creio que somos. Mas por vezes vem uma vontade que é gerada num pensamento. Jonas pensou: se Deus está me mandando para lá, aquela terra onde tem pessoas más, é porque Ele quer fazer uma obra boa lá, e não é isso que eu quero. Jonas não pensou da forma como Deus pensa, como Jesus nos ensinou. E por isso esse pensamento gerou uma vontade ruim, contrária. Ele, na verdade, escolheu fugir da presença de Deus, que é o que está escrito aí no capítulo 1 de Jonas. E qual foi a sua consequência? Ele foi lançado ao mar. Ele acabou na barriga de uma baleia. Muitos acham que isso é uma tremenda ficção, né? Mas se você estudar, você vai ver que hoje não sei se existem mais, mas naquela época existiam grandes peixes que cabiam sim um homem dentro do seu ventre. E Deus possibilitou essa baleia para que ele não morresse afogado, que Deus tinha um propósito na vida dele. Quando Deus tem um propósito na sua vida, irmãos, Ele chama uma baleia para te socorrer. Estamos aqui? Quantos estão aqui ainda? Deus tem um propósito na sua vida. Ricardo, meu xará, Deus tem um propósito na sua vida. Creia nisso, se agarre nisso, alinhe a sua vontade à vontade dEle. Então, essa foi a colheita de Jonas. Acabou que ele foi cuspido, vomitado numa praia, e ele se viu lá, imagina
ser cuspido por uma baleia, a situação não era muito favorável, e ele acabou numa praia, e dali Deus fez uma obra tremenda, ele acabou voltando para o caminho certo, mas a colheita foi ruim, porque a vontade foi contrária. Esse foi o primeiro exemplo, o exemplo de Jonas. Segundo exemplo e último, o exemplo de Ruth, uma mulher sábia, uma mulher corajosa. Ruth, lá no capítulo 1, eu vou ler aqui, essa frase é tremenda, capítulo 1, versículo 14, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, na verdade eu vou ler o 16, vou começar no 14 mesmo. Então, de novo, choraram voz alta, Orfa, e Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, e no versículo 16, disse Ruth, não insista, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei, aonde quer que pousares, ali pousarei, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Frase linda, maravilha. Amados, Ruth era uma mulher moabita. Se você conhece um pouco de geografia é coisa linda, estude isso. Moabe era uma terra que ficava da além do Jordão, do rio Jordão, e ali eram povos que cultuavam outros deuses, lutavam, eram inimigos de Israel. Noemi, que aqui no caso era sua sogra, era uma mulher que morava em Belém de Judá, tinha uma família linda, próspera, e de repente houve fome naquele lugar, e eles foram para onde? Foram para Moabe, e ali os seus filhos de Noemi, encontraram duas mulheres moabitas e se casaram, Orfa e Ruth. O que aconteceu? Aprova o Senhor recolher Elimeleque, aleluia, esposo de Noemi, e também recolheu os seus dois filhos. O que aconteceu? Noemi ficou só com as suas duas noras, Orfa e Ruth. E aí ela soube que havia terminado a fome em Israel. Qual foi a vontade que estava no seu coração? Eu quero voltar para a minha terra, eu quero voltar junto ao meu povo. E ela retornou, e ela vira para as suas duas noras, olha, vocês são daqui, vocês são jovens, vocês podem se casar novamente, eu não, fiquem aqui, e eu vou voltar para a minha terra. Orfa tinha vontade de permanecer na terra onde foi criada, e ela permaneceu, porém Ruth poderia exercer a mesma vontade de Orfa, ela teve liberdade para isso, mas ela entendeu que existia algo precioso na vida de Noemi. E aqui eu deixo um recado para vocês. Se tem pessoas que exalam o perfume de Jesus, queira estar com essas pessoas. A tua companhia, o teu relacionamento vai gerar frutos na sua vida, vai gerar vontades que podem te afastar de Deus ou se aproximar do Senhor. Ruth disse assim, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus, apesar de não ter sido meu até aqui, a partir de agora ele será o meu Deus. Amada, essa escolha maravilhosa de Ruth, ela decidiu permanecer ao lado da sua sogra. E qual foi o resultado dessa escolha, irmãos? Ruth retorna para Belém, e ali ela conhece um homem, cujo nome era Boaz. Esse homem não era um homem qualquer, era um homem que tinha posses, conhecido em toda a região, mas muito mais importante do que posses, a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Olha o que diz no versículo 4 do capítulo 2 de Ruth, eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores, seus servos, o Senhor seja contigo. Era assim que ele se reportava para aqueles que eram
seus empregados, na sua fazenda, nas suas posses. Era um homem que tinha amor ao próximo. E Ruth simplesmente conhece esse homem, e ela se coloca como serva, mais uma serva na sua fazenda. Mas olha o que diz Boaz no versículo 11 do capítulo 2, e eu já estou terminando. Boaz lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra Noemi, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a tua terra, onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa ao Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Amado, coisa linda, amados. Essa foi a colheita de Ruth. Ela conheceu um homem abençoado. Esse homem se volta para ela: olha, você não está aqui como escrava, o Senhor viu o que você fez, a sua atitude, a tua vontade, e eis aqui a sua recompensa. Boaz não simplesmente recolheu ela como uma pessoa que ele queria estar por perto. Boaz se casa com Ruth, e os dois têm um filho que se chamou Obed. Obed teve um filho que se chamou Jessé. Jessé teve um filho que se chamou Davi, e Davi teve filhos e filhos, e veio Jesus. Amados, a atitude de uma mulher moabita que cultuava outros deuses, porque ela teve uma vontade alinhada com a vontade de Deus, a sua recompensa foi maravilhosa. E o seu nome ficou na história, na linha de descendência do nosso Salvador Jesus Cristo. Boas escolhas, escute isso, boas escolhas geram excelentes colheitas. Amém? Que a sua escolha, a sua vontade esteja sempre alinhada com a vontade do Pai. Amém? Fique em pé em nome de Jesus, chama o louvor aqui. Aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor permite e permitiu que nós chegássemos até aqui, Ele tem propósito. Mas para alcançar as promessas do Senhor, nós precisamos conhecer e obedecer os seus princípios. Sem princípios não há promessas. Essa é a nossa parte, essa é a nossa porção, essa é a nossa tarefa. Amém? Eu vou pedir para o louvor estar ministrando uma canção. E nós vamos introduzir a ceia do Senhor. Não foi nada programado estarmos aqui no segundo domingo do mês, que é um tempo onde nós celebramos a ceia. Mas aprove o Senhor que a gente estivesse voltando nesse tempo. E essa ceia, como todas, é especial, porque ela nos traz à memória Jesus Cristo. O que Ele foi, o que Ele é, o que Ele será e o que Ele fez por nós. Mas participar dessa ceia com vocês aqui tem algo de especial, porque nós estamos distantes, próximos sim, através da mídia, da internet, mas estar próximos é algo precioso, é diferente, é gostoso, e nós precisamos valorizar isso. Tem muitas pessoas que não estão conosco ainda, até porque não teríamos espaço para todos aqui. Acho que a gente possa estar orando para que em breve seja possível. Semana que passou nós tivemos uma reunião e falamos sobre a cantina. Saudades daquele tempo, irmãos, onde ficávamos aqui compartilhando do pão, as mulheres se esforçando para preparar algo gostoso e agradável. A nossa igreja, ela sempre teve essa característica da comunhão, mas isso vai acontecer no tempo certo. Mas estarmos simplesmente juntos aqui, já tem
o sabor, já tem algo de precioso. Então não deixe de orar por aqueles que estão mais afastados, estão longe, estão dispersos, para que a gente possa reencontrar e estarmos todos aqui reunidos. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos ministrar essa canção. E antes de participarmos da ceia, eu queria que você refletisse sobre tudo que falamos aqui. Será que as nossas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus? Será que nós temos buscado o melhor desta terra, aquilo que Deus preparou para nós? Ou estamos como Jonas, fugindo da presença de Deus? Queria que você pensasse sobre isso, aí mesmo no seu lugar, em nome de Jesus. Todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Os irmãos vão passar.